anunciou um estado de emergência na fronteira com o México, nessa sua ofensiva anti-imigração. Ele já tinha sinalizado isso, já antes da posse. Para repercutir essa medida e as outras decisões do Trump, todas polêmicas, recebemos agora Eduardo Saldanha, que é especialista em relações internacionais. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, Capês, um prazer estar aqui. O que você achou aí da fala do Trump e das primeiras medidas? É um surgimento novo, ressurgimento da corrente nacionalista nos Estados Unidos e uma queda dos globalistas? Como é que vai ficar tudo isso daqui para frente na sua análise, na sua visão? Muita conversa ou tudo isso é viável e ele vai fazer? Capês, nada do que o presidente Trump tenha dito em seu discurso de posse, nada deixou de ser dito durante a campanha. Então não me causa surpresa alguma essas medidas que estão sendo adotadas pelo presidente Trump. Obviamente, o combate ao progressismo, ao globalismo, faz parte de grande... um conteúdo muito forte dentro do discurso trumpista. Portanto, se ele fizesse o contrário, ele estaria indo contra tudo aquilo que ele pregou durante a campanha. Portanto, aqueles que votaram em Donald Trump, aqueles que confiaram a presidência dos Estados Unidos ao presidente Trump, esperavam exatamente isso. Um combate à agenda woke, um combate ao globalismo, uma melhor regulamentação e efetivação das políticas migratórias nos Estados Unidos. Portanto, não causa nenhuma surpresa e acredito que não será um governo de muitas surpresas se você prestou bastante atenção no que ele falou durante a campanha. Eduardo, eu queria te fazer algumas perguntas muito rápidas, como se fosse um bate e volta. O que é efetivamente viável? Ele não vai conseguir parar a guerra da Rússia com a Ucrânia em 24 horas. Ele vai romper o apoio militar dos Estados Unidos à Ucrânia e vai forçá-la a aceitar um acordo com a Rússia? Qual a sua avaliação? O que é absolutamente viável é o Trump agir ao lado da Ucrânia para forçar a Ucrânia a adotar medidas que tragam um remédio a este conflito. Portanto, ele não vai acabar imediatamente com a guerra, mas pode influenciar muito os destinos deste conflito. Como é que vai ficar a questão do canal do Panamá? O Trump vai efetivamente exercer algum tipo de controle e vai pressionar o Panamá a aumentar as tarifas com relação à China? Na verdade, isso é uma questão de direito internacional, né? Nós temos ali um país soberano. Você não pode adotar medidas sem combinar, entre aspas, com os russos, né? Portanto, Trump não conseguirá colocar goela abaixo uma medida que ele ache certa para os Estados Unidos. Portanto, é uma questão de muita negociação diplomática para que sejam impostas tarifas ou quaisquer outras regulamentações sobre o canal do Panamá. Você acredita que vai haver algum tipo de plebiscito no governo autônomo da Groenlândia para passar a estar sob a influência dos Estados Unidos, como quer Donald Trump, e não mais sob a influência da Dinamarca? E com isso os Estados Unidos vai poder explorar economicamente a ilha que corresponde a 1/4 do território brasileiro? A Groenlândia ela é um destino muito comum pelos americanos, né? Além do que é uma paixão muito grande do presidente Trump há muitos anos. A existência ou não de um plebiscito vai ser definido politicamente e internamente na Groenlândia, o que eu não duvido que ocorra. Daí até haver uma interferência dos Estados Unidos na política da Groenlândia, há uma distância enorme. Portanto, é uma questão de autodeterminação do próprio povo da Groenlândia a decidir os destinos da sua nação. Agora, deportação em massa de imigrantes. Como é que isso é possível? Aqueles que estão cumprindo pena de prisão perpétua nos Estados Unidos ou penas altas, ele vai interromper a pena e deportá-los do país? Como é que ele vai localizar todos os imigrantes que estão ilegalmente nos Estados Unidos? É um discurso mais para o eleitorado? Ele vai fechar a fronteira, mas como é que ele vai deportar em massa imigrantes ilegais? Capês, na verdade, eu tenho visto tudo isso com uma certa desconfiança. Me parece uma grande distopia as pessoas entenderem e pensarem que a questão migratória é algo definido de um dia para o outro. A primeira coisa que tem que se pensar é que a questão migratória é uma questão legal. A imigração ilegal, ela já é ilegal na acepção da palavra.
Portanto, o que está se falando? Não está se falando em mudar uma lei migratória, porque isso leva tempo. Está se falando em executar estas leis já existentes. Se existe uma imigração ilegal, ela está contra a lei. E as medidas a serem adotadas contra esta ilegalidade devem ser reforçadas, devem ser aplicadas, o que não estava acontecendo. O que o presidente Trump está neste momento e o que é possível neste momento é reforçar a necessidade de executar as leis existentes e tudo aquilo que é ilegal passar por uma nova análise do Poder Executivo. O que vai ocorrer e o que ele pode fazer está dentro das atribuições dele como presidente. É o que eu digo, daqui para frente, mas uma deportação imediata em massa seria inviável imediatamente. Qual o destino... Inviável. Por favor. Qual o destino da esquerda europeia, desses líderes wokes, globalistas, principalmente Olaf Scholz, Keir Starmer e o Emmanuel Macron? Como fica os principais países da Europa Ocidental com a visão agora nacionalista e internacionalista, internamente, do Donald Trump? Na verdade, Capês, esta visão globalista, progressista, esta agenda woke, ela já vem perdendo força há muito tempo. Eu costumo fazer esta análise como uma análise de mercado. Se você for perceber, algumas das grandes empresas que aderiram de maneira muito forte e muito profunda a esta agenda progressista, eles já estão abandonando este discurso. Por quê? Porque o mercado tem mostrado que não há uma grande aderência a isso, cabeça. Portanto, as dificuldades da esquerda europeia, elas se encontram mais na percepção mundial sobre essas agendas, sobre o progressismo e sobre a efetividade que essas políticas causam no próprio mercado e no bolso dessas pessoas, que o grande desafio da esquerda europeia é combater isso internamente. É claro que os Estados Unidos e a presidência de Donald Trump dará mais voz àqueles que são contrários a essas agendas, mas o próprio mercado já tem se mostrado em outra direção. Basta estes governantes perceberem isso. O coronel Sérgio Marques está aqui, também um especialista em relações internacionais. Ele quer dirigir uma pergunta a você, Eduardo Saldanha. Saldanha, uma boa tarde. Em relação aos Estados Unidos, sobre a mudança do nome do Golfo do México para o Golfo América, qual a percepção que o senhor tem sobre esse discurso de Trump? Coronel, todos aqueles que estudam a geopolítica, né, entendem que nós temos aí uma arte de persuasão, que as palavras têm força. A mudança do nome de Golfo do México para Golfo das Américas ou da América nada mais é do que mais uma daquelas fanfarronices de Donald Trump. Obviamente, ele tem uma intenção com isso. Ele tem uma intenção que é demonstrar esta nova política, esse novo direcionamento em que os Estados Unidos voltam a ser grandes, em que os Estados Unidos voltam a dominar o mundo. Entretanto, a alteração de um nome pode ser até alterado nos livros de história dos Estados Unidos, mas ele não consegue impor isto ao mundo, aos mapas, à história. Portanto, trata-se mais de uma gritaria, um discurso, uma fanfarronice, e que tem um objetivo por trás, sim, mas não acredito que haverá mudança de qualquer nome. Muito obrigado, professor Eduardo Saldanha, pela sua entrevista aqui conosco no Linha de Frente da Jovem Pan. Eu que agradeço. Henrique Kriegner, eu quero saber o seguinte: deportação em massa para a construção civil nos Estados Unidos. Então, imediatamente, ele não vai deportar. Agora, como é que fica a questão da construção do muro e da interrupção da política que ele considerou, nas palavras do Trump, a política criminosa de Joe Biden abrindo as fronteiras às quadrilhas de traficantes de fentanil nos Estados Unidos? Qual a sua avaliação? O que vai dar isso aí?
Olha, também, não só para a construção civil, Capês, mas também os trabalhadores em fazendas. Foi uma grande mobilização ali das fazendas, as produções orgânicas, especialmente no estado da Califórnia, também no estado do Texas, que verdadeiras organizações de imigrantes ilegais se reuniram para tentar fazer algum tipo de mobilização e dizer, olha, nós precisamos de uma exceção. Já existe uma certa exceção colocada para esses trabalhadores na maneira como eles são lidados aí pelas as polícias, né, as forças, na verdade, de fiscalização imigratória. É interessante a gente ver, vamos aguardar para ver como que o Trump, eu tenho certeza, o Trump ele tem essa ênfase muito forte na questão da imagem dele e justamente da credibilidade do que ele prometeu, ele vai querer fazer cumprir. Talvez ele pegue uma escala menor de imigrantes e faça aquelas imagens aí bastante chocantes e aí então consiga soltar isso e para dar a sensação de que ele cumpriu com a promessa como um todo, já que não vai ser possível. O custo disso é muito alto. Existe uma estimativa que para você tirar deportar, na verdade, um imigrante ilegal nos Estados Unidos, seja um custo mínimo de $16 mil mais o preço da passagem. 16 mil só pensando na apreensão, no processamento, na detenção por alguns dias e depois no envio. Existem alguns outros programas, como é o que o Reino Unido está adotando agora, que é de deportação voluntária. E aí a pessoa até recebe um bônus ali para poder voltar e assina um documento de que não mais vai voltar para o país num determinado período de tempo, geralmente 10 anos. Isso abaixaria um pouco os custos, mas não é isso que o Trump está propondo agora. Então, nós temos aí que ver como é quem vai pagar a conta, na verdade, dessa deportação em massa. Eu concordo com o Trump quando ele faz essa análise dizendo que foi uma política criminosa da parte de Biden, justamente porque as fronteiras ficaram extremamente vulneráveis. Essa política de a pessoa entra, depois ela tem que agendar uma data para comparecer à corte e geralmente não comparecia, isso aí abre espaço para que, de fato, crime organizado, terroristas, pessoas com as piores das intenções se misturem a pessoas que estão buscando por uma vida melhor e aí, então, abre a porteira dos Estados Unidos e coloca a população americana em vulnerabilidade. Vamos ver qual que vai ser a estratégia. Doutor Adriano Campos, fala-se até que tem muitas pessoas que vêm no México, quadrilhas de tráfico de seres humanos, que entram com crianças nos Estados Unidos para o tráfico sexual de crianças, e que o Joe Biden teria cancelado um teste de paternidade que seria obrigatório para a fronteira. Você acha em que termos o Trump vai conseguir deter a imigração ilegal? E qual a razão do governo democrata de Joe Biden ter decidido abrir as fronteiras dessa maneira, Texas, Arizona, Novo México, para o México? Veja como democracia faz ruído, né? A gente ouve aqui toda espécie de opiniões, de palpites a respeito de muro, a respeito da cultura woke. E o declínio da cultura woke exatamente é porque ela costuma viver de discursos, né? E medidas impopulares, às vezes, são altamente efetivas, são necessárias. Como foi brilhantemente colocado aqui, o chefe do executivo tem poder de regulamentar. Então, ele vem regulamentar e ele vem exercer o que a lei já determina. Então, eu acho incrível como a gente costuma ter, né, um excesso de tolerância com aqueles dirigentes, com aqueles executivos que permitem a não aplicação da lei, como permitem uma tolerância nociva como essa. Fronteira aberta é fronteira aberta para tudo. A força dos Estados Unidos está exatamente na sua miscigenação, nas portas abertas que eles tiveram a partir do século XVIII, tal, foi o que fez realmente a América, tal, e eles aceitam, eles têm critérios para a imigração. Tá? Então, quando se permite que esses critérios sejam encobertos, não sejam aplicados, vem de tudo, né? E o crime organizado, ele passa a ser mais profissionalizado de acordo com a evolução de qualquer sociedade. Nós melhoramos em tudo, afortunadamente. A sociedade tem melhorado em absolutamente tudo e o crime não deixa de crescer, né? É assustador o quanto a sexualização e o tráfico humano, principalmente infantil, vem crescendo. É a segunda atividade internacional mais lucrativa do planeta. Só perde para o tráfico internacional de armas. Até quando a gente pode aceitar discursos humanistas que prostituem as nossas crianças, nosso país, e
trazem por trás disso uma vilania consumidora que é tão nociva quanto se condenar pequenas almas. Então eu vejo necessário, eu acho que é algo que ele consegue enfrentar. O Trump, ele tem um estilo até antipopular neste sentido, né? Isso me agrada, alguém que tenha a coragem de dizer a que veio e lutar pelo que acredita, sem se preocupar em ser mais um político treinado a se manter no poder e a mentir profissionalmente para todos nós, né? Então, acho que tem que realmente proteger as nossas crianças, com isso se protege toda a sociedade. A questão econômica é a base de tudo e ela é atacada não só pela imigração, mas pela política de politicagem, pela política woke. Aquele em que eu permito tudo, eu sou bonzinho, eu sou bonzinho. Então, o declínio da política woke, no meu modesto entendimento, vem pelo excesso e constante excesso de discursos face aos resultados que a direita entrega. É impopular, mas entrega resultado. Cria empregos, traz segurança, prosperidade. Muito bem. Seu entendimento pode ser modesto, mas é substancioso. Priscila Silveira. Boa tarde, Capês, meus colegas aqui de bancada, a nossa qualificada audiência. Capês, pegando um pouco do que cada um disse aqui, né, a gente observa que, de fato, não há nenhuma surpresa nas medidas inicialmente colocadas, porque foram medidas colocadas na campanha, mas eu quero aqui chamar a atenção, em especial com relação à extradição de imigrantes que seriam ilegais, porque uma pesquisa recentemente colocada no New York Times, que foi feita uma pesquisa entre os dias 2 e 10 de janeiro, questionado, né, os entrevistados com relação se concordavam ou não com essa política de extradição trazida desde a campanha pelo recente, né, presidente Trump. 52% disseram que eram favoráveis a essa extradição dos imigrantes ilegais, e aí toda e qualquer extradição, e 87%, por volta de 87%, são favoráveis à extradição, e aí aqui a gente pega a fala do Adriano, né, também, daqueles imigrantes que são relacionados com antecedentes criminais, que aí redundariam, né, nos traficantes, tanto de drogas, enfim, e toda a seara de crimes. Agora, uma outra coisa que eu quero também aqui, pegando a fala até do Kriegner e trazendo uma problematização com relação a essa extradição, é que nós temos hoje por volta de 14 milhões de imigrantes que seriam ilegais. Como será feito, né? Já que o Kriegner... então, como o Kriegner colocou aqui, que são $16 mil, né, Kriegner? Mais a passagem, e nem é só isso. O meu questionamento é como será feito, e certamente ele vai ter, né, uma saída, mas muitos desses imigrantes, tirando o fato deles estarem com antecedentes criminais, trabalham, fazem a mão de obra lá nos Estados Unidos, que não quer ser feita pelos próprios, né, americanos. Então, eu acho que aqui, neste imbróglio que eu gosto de falar assim, né, essa miscelânea, eu não sei como ele vai fazer para poder, de fato, cumprir com a palavra da extradição e, por outro lado, ficar sem a mão de obra que é feita por muitos desses, né, desses imigrantes. E aqui eu não estou falando dos imigrantes que são criminosos, efetivamente com antecedentes criminais, porque aí quase que na totalidade dos americanos são favoráveis a essa extradição, Capês. Coronel Sérgio Marques, finalizando a mesa com você sobre esse tema, o que o Biden e os democratas têm na cabeça de abrir a fronteira dessa maneira? Qual é essa estratégia e qual a repercussão das medidas de Donald Trump? Bom, as previsões dizem que existem 11 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Brasileiros, são 230 mil brasileiros que estão ilegais hoje nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu nesse período do Biden, as portas abertas, vamos assim dizer, as fronteiras com o México ficaram abertas, entraram muitos latino-americanos, né, salvadorenhos, mexicanos, e o que aconteceu? Muitos desses que ingressaram também faziam parte de quadrilhas, ou seja, criminosos. Aumentou-se o tráfico, aumentou-se a violência nos Estados Unidos. Então, o que acontece hoje com essas medidas, naturalmente o que Trump deseja fazer é o quê? É a aplicação da lei. Quem está ilegal vai embora. Basicamente é isso. E que qualquer país soberano faz, né? Agora,
A maneira pela qual vai ser feita, esse talvez seja o grande problema, porque o número é muito elevado, o número de imigrantes existentes.